Podcast com Morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Hoje vamos conversar com um grande ator. Um ator que já aparece nos nossos ecrãs há muitos anos e que é bem conhecido, não é, Tiago? É bem conhecido, vocês vão se lembrar dele certamente da última temporada dos Morangos. Da temporada nova, onde exatamente. era uma personagem assim bem cool, muito para a frentex. Um bocadinho protetor demais da filha, mas... Não sei se era Depende protetor das demais, perspectivas, exatamente, pronto. depende das perspectivas. Mas tenho-vos a dizer que era uma das personagens com mais estilo a fazer surf, mesmo que não seja aquelas que vocês estão a lembrar agora. Temos aqui connosco o Lourenço Henriques. É verdade. Olá, Lourenço. Olá, professor Bem-vindo. Zé. Exatamente, o professor Zé da temporada 9. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nós costumamos começar aqui as nossas conversas sempre com a mesma pergunta e aqui não vai ser diferente. Queremos conhecer um bocadinho melhor a pessoa que temos à nossa frente, portanto, quem é o Lourenço Henriques? Grande pergunta. O feedback tem sido sempre esse. É verdade. Sempre. Eu não sei se sou a pessoa indicada para responder a isso. Pode simplesmente dizer que é o Lourenço. Sim, é verdade, é isso. Eu sou o Lourenço, sou ator, sou músico, sou pai de 3 filhos e filho de 2 pais, um pai e uma mãe. Eventualmente neto de 4 avós. E neto de 4 avós, irmão de 2 irmãos, um irmão e uma irmã, na verdade. O que é que eu posso dizer mais? O que é que gosta de fazer? O que é que eu gosto? Então, sou músico nas horas não muito vagas. sou uma das... Portanto, a minha experiência artística tem sido sempre um bocadinho dividida entre o teatro e a música, embora o teatro seja, de facto, o meu... Vamos usar aqui um termo caro em inglês, é o meu core business. Tem um grupo de teatro, não tem? Uma companhia, sim. Uma companhia? Sim, dirijo uma companhia em Mafra. Exatamente. Já estamos praticamente com 9 anos de existência, a fazer 3 produções anuais, portanto já temos alguma tarimba. Também trabalho com o Teatro Independente do Eiras já há uma série de anos, já há 23 anos. Na música comecei profissionalmente em 95, portanto há quase 30. Uau, isto é alguma coisa que já não sabíamos sobre o É Lourenço. verdade. Eu tive várias bandas com as quais gravei álbuns, continuo a gravar, mas por mim, por quase terapia. É uma coisa que me foca e que me consome horas. Mas faz com que eu não tenha que estar às vezes focado em coisas que me chateiam, etc. Portanto, foco-me naquilo e é um bocadinho terapia. E como é que surgiu a paixão pela representação e pelo teatro? É muito antiga, eu diria que são quase simultâneas. Eu não queria ser nada disto em miúdo. Pronto, é sempre bom. Pronto, eu em miúdo queria ser oficial do Exército ou da Marinha. Uau. E se fosse oficial da Marinha queria ser fuzileiro. Tudo a ver. Exatamente isso que eu ia dizer, tudo a ver. Porque o meu avô paterno era oficial de Marinha e o meu pai é oficial do Exército. O meu pai esteve na guerra nos comandos. O meu avô não era fuzileiro. Mas eu sempre tive um bocadinho essa ideia das tropas especiais, não sei, Queria seguir as pisadas também. Queria seguir as pisadas e aquilo estava um bocadinho... Não era incutido. O meu pai e o meu avô nunca fizeram questão nenhuma de que eu seguisse esse tipo de vida, mas a partir do momento em que se cresce nesse meio e em miúdo se vive muito perto dos regimentos e daquelas rotinas militares e de toda aquela coisa, isso ganha-se o gosto também, não é? Um certo gosto. Mas um dos meus tios
foi um dos fundadores do Teatro Experimental de Cascais. Uau. E, portanto, eu cresci também a ver os cartazes e aquelas coisas. Ele já tinha deixado de ser ator nessa altura, mas eu via aquilo e aquilo era... Havia uma certa mística à volta daquilo. E outro dos meus tios é músico. E, portanto, foi buscar um influência bocadinho. familiar. e tocava, tinha uns teclados em casa, não sei o quê, e às vezes deixava-nos tocar, e, portanto, eu punha-me ali a tocar, a inventar, não tocava nada. Mas a pouco e pouco fui descobrindo umas coisas e gostei daquilo. Então, as duas coisas acho que se juntaram. Entretanto, eu passei uma parte considerável da minha adolescência nos Estados Unidos da América. Estudei lá teatro e fui desenvolvendo também o gosto pela música ao mesmo tempo. Uau. Quando voltei, juntou-se o inútil ao desagradável e comecei a dedicar-me à música mais do que ao teatro. Gravei uns álbuns, tocámos muito, mas é uma vida um bocadinho, às vezes, complicada, chata, não apetece carregar o equipamento, os ensaios são longos e aborrecidos, às vezes. E, portanto, acabei por, nessa altura, decidir que queria voltar a fazer formação em teatro. Tenho só aqui uma pergunta, Tiago, vou só fugir aqui um bocadinho ao guião, mas fiquei curiosa, porque principalmente o Tiago tem-me colocado aqui a muitos dos atores e das atrizes que passam aqui e que vão estudar também para fora. Perguntamos sempre se há muitas diferenças entre a televisão de cá e a televisão de lá e as séries e não sei o quê, mas nunca perguntámos do teatro. O teatro nunca perguntamos. E agora fiquei com essa curiosidade se sente muita diferença entre a formação do teatro fora e cá. Se sentiu essa diferença ou se calhar no teatro pode não se notar francamente tanto. não senti. A ideia que existe muito, mas que já foi uma coisa mais evidente do que é agora. Em Portugal, principalmente na época em que quem quisesse estudar teatro ou ia para o conservatório o conservatório não era tão voltado, para já não era tão voltado para uma realidade de televisão e cinema. E depois não era tão voltado para aquilo em que em inglês chama method acting, que é a representação dentro do método Stanislavski que foi desenvolvido. Foi escrito pelo Stanislavski, mas desenvolvido para o ator profissional de cinema pelo Lee Strasberg nos Estados Unidos. Lá, embora fosse ainda numa fase muito verde, éramos todos adolescentes e, portanto, ainda era uma coisa muito verde, já se trabalhava um bocadinho no sentido de ir ao encontro do que era o método Stanislavski. Depois, no regresso, quando voltei a procurar formação em teatro, fui para a Universidade Moderna, que tinha um curso de atores que tinha as suas vicissitudes, coisas que não funcionavam, mas tinha outras que funcionavam e que funcionavam bem. E nessas coisas que funcionavam bem havia, de facto, alguma direção, vamos dizer, pedagógica ou de formação para essa linha mais de método do Stanislavski e Strasberg. E, portanto, acabei por não notar uma grande diferença entre aquilo que aprendi lá, embora lá tenha aprendido uma coisa, como eu disse, muito mais imatura, muito mais verde, e cá já tenha aprendido uma coisa mais direcionada, mais... Depois ainda estive nos primeiros cursos da ACT, não enquanto escola já com curso de 3 anos, mas numa espécie do embrião da ACT. A Patrícia Vasconcelos e a Elsa Valentim fizeram uns workshops iniciais que duravam 1 mês e qualquer coisa, ou 1 mês, com vários atores. E eu, na altura, ainda praticamente não tinha começado a trabalhar profissionalmente, ou tinha pouca experiência profissional, e tive na minha turma uma série de malta que já estava bem afirmada: a Patrícia Tavares, a Paula Neves, o Granger, o Pepe Rapazote, isso tudo na mesma turma, o Rui Neto, portanto, malta que já tinha algum andamento, e, portanto, foi muito bom vê-los a fazer as coisas e perceber como é que eles faziam. E esses workshops também trabalhavam um bocadinho nessa linha Stanislavski, Lee Strasberg, e, portanto, acabei por enverdar muito mais por essa linha do que por uma linha daquilo que se fazia na altura no conservatório. Eu confesso que não sei exatamente como é que se faz agora,
Mas na altura? No conservatório, no conservatório não havia tanto essa linha, não era muito por aí que se ia. Então, Não era muito por, não quer dizer que não se fosse por aí, Certo, não era certo. muito por aí. Sim, que se ia. claro. E então, perante esse percurso todo, como é que se dá a chegada aos morangos? Querem que eu faça a biografia toda? Não, mas só para nos situar aqui no tempo. Eu comecei a trabalhar profissionalmente como ator, portanto, como músico comecei em 95, como ator, o meu primeiro trabalho profissional foi em 2000. Comecei a fazer teatro, no Teatro Independente do Eiras, e logo a seguir, no mesmo ano, fui fazer uma primeira publicidade para o Finibanco. Nem sei se ainda existe, acho que não. Eu confesso que não. Também não acho que não. Se existe, não é muito divulgado. Exato. Nessa publicidade estava eu, estava o Gonçalo Diniz e estava a Susana Arraes. Uau. E portanto fiz essa publicidade, e depois a partir daí, excetuando alguns períodos, quase nunca mais deixei de trabalhar. Isto foi em 2000. Depois eu tive sensivelmente um ano no Teatro Aberto, a fazer o Peer Gynt. Logo a seguir ao Teatro Aberto estive a fazer Anjo Selvagem durante uns meses. Depois do Anjo Selvagem, foi um desses tais períodos que a coisa adormece um bocadinho. Eu na altura também realizava e portanto estive mais dedicado a essa área, realizei uns documentários, uns filmes. E essencialmente em 2004, finais de 2004, chamaram-me para ir fazer Ninguém Como Tu. Fiz Ninguém Como Tu, depois fui para a SIG, estive a fazer Floribela, estive a fazer Chiquititas. Portanto, eu acho que passei em tudo o que era Séries juvenis. Inclusivamente fui cromo do Bulical. É verdade, na altura das Isso é um ponto alto da Muito vida. bom, É um muito bom. ponto alto. Eu tive o orgulho de dizer às pessoas, não, eu sou efetivamente um cromo. Está comprovado, Está comprovado. Fui um cromo do Bulical na altura das Chiquititas e depois Chiquititas foi 2007, por aí 2008. Não recordo já o que é que veio a seguir, mas fiz a Lua Vermelha também, mais uma juvenil. Verdade, mas imagino. Escrevi 2 séries para o Camilo também, Ok. por 2009, por aí, 2009, 2010, para o Camilo Oliveira. Personagem ou pessoa com a qual se aprendia muito. Exato, era isso que eu dizia, acredito. Aprendia-se muito de bom e muito de não tão bom, mas aprendia-se muito mesmo. Também é bom. Era muito conhecedor mesmo, era uma pessoa que sabia o que queria, sabia o que tinha, o que ia ter graça junto do público dele, e acabava por ser uma escola, porque nós escrevíamos muito livremente aquilo que nos apetecia, e depois tínhamos as reuniões com ele e ele dizia, não, eu quero que seja antes assim, eu quero que seja antes assado. Pronto. Mas uma figura muito importante no meu desenvolvimento, principalmente ao nível da escrita. E logo a seguir, passado muito pouco tempo, portanto, ao longo de todo este período, eu fui escrevendo para teatro, escrevendo para televisão, escrevendo algumas coisas também para cinema, escrevi uma curta, etc. E documentários. E depois, na altura em que estava, salvo erro, já não estava a escrever o Camilo, mas estava no Teatro Independente do Eiras, estávamos a ensaiar precisamente a primeira temporada do H2M1. Fui fazer morangos, chamaram-me para fazer morangos. Eu, Lourenço, já conhecia a série, Claro, então. já tinha, pelo menos já conhecia o fenómeno, exatamente. Claro que sim. Então, quando eu fui fazer o Ninguém Como Tu, transitaram, salvo erro da primeira ou da segunda série, já não sei, alguns atores para o Ninguém Como Tu. A Benedita Pereira, o José Fidalgo. Eles fizeram logo toda uma continuação. Exatamente. Eles transitaram logo, salvo erro, foi da primeira série, não tenho a certeza. Foi da primeira temporada, sim. Eu já fui fazer a 9ª temporada. Exatamente. É verdade. A última. Foi marcar ali o final. Nós tivemos aqui um convidado do nosso podcast, o João Pedreiro, que foi o vosso diretor de atores. Foi. E ele disse-nos uma coisa que muito bom diretor de atores. Para nós nós estamos fãs. Nós nunca fomos dirigidos por ele, Mas nós ficámos fãs. É um tipo de diretor de atores que
ele sabe o percurso todo das personagens todas. E toda a gente que passa por aqui fala-se É só também elogios. sobre isso e É impressionante. impressionante. Nós vamos gravar uma cena e ele diz, olha, eu por acaso aponto isso tudo nas minhas cenas. Venho daqui, vou para ali, para saber sempre onde é que estou, para estar orientado. Mas ele tem isso tudo, Tem é esse cuidado impressionante, também. ele sabe isso tudo. Nós vamos gravar uma cena e ele, olha, tu fizeste isto, fizeste aquilo, fizeste não sei o quê, e portanto situa-nos ali, porque como nós não gravamos por ordem cronológica, aquilo é tudo Verdade. estilhaçado, às vezes é difícil ter uma noção exata de onde é que a nossa personagem está. Não, e eu e a Tânia continuamos a dizer que foi das conversas mais interessantes que nós tivemos Completamente. aqui na Porque também no saiu um podcast. bocadinho fora do. Ou seja, nós estamos a falar mais com atores e atrizes e de repente Sim. veio ele Bom, aqui ele é ator, com... não é? Sim, Também. verdade, E, bom, verdade. Mas- ele de repente ele entrou para aí na 4ª série, salvo erro, Sim, e exatamente. dirigiu até à 9ª. Exatamente, porque ele foi uma perspectiva diferente que trouxe aqui ao nosso podcast e foi extraordinário. E depois também dirigiu como é que se chamava aquilo? Massa Fresca. Sim, também. que eu Também também falámos sobre entrei. isso. É verdade, é verdade, Sim. é verdade. Mais uma. Mais e também fiz a aventura, portanto. É mais verdade, uma. e todas as vezes que enumerou eu vi, portanto, olha, sou fiel. Mas eu estava a dizer, o João Pedreiro, quando veio cá, disse-nos uma coisa que nós, quando aparece assim alguém que não é do elenco mais juvenil, ou que não era do elenco mais Tem juvenil, mais experiência profissional. sim, não necessariamente a ver com a experiência, mas que não fazia parte do elenco juvenil, nós perguntamos sempre. Que é, havia atores que, na altura dos morangos, mais velhos, atores mais velhos, tinham algum preconceito a entrar na Estava assim um bocadinho na mais de série. pé atrás, não é? Exatamente. Pelo facto da contracena não ser tão boa, pelo facto de ser um produto televisivo, se calhar não com tanta qualidade a nível de representação reconhecida. Quero saber quais é que eram as perspectivas de Lourenço antes de entrar e se por alguma vez, em alguma ocasião isso lhe passou pela cabeça. Não, isto nunca me passou pela cabeça. O facto de ter também participado em tantos outros projetos Era isso juvenis que eu estava a pensar. acabaria Isso não, acabaria por não, comprovar que não tem não esse foi, preconceito, não foi se calhar. necessariamente Não é por verdade, aí, foi isso. não foi necessariamente por aí, mas em todos os projetos juvenis em que eu trabalhei havia grandes atores. Atores que não devem explicações a rigorosamente ninguém. Eu quando entrei no Anjo Selvagem, eu passava às tardes numa quinta ali na zona de Sintra, salvo erro, acho que se chama Eugaria, a localidade, por aí. Havia ali uma quinta onde nós filmávamos e às vezes passávamos muito tempo sem fazer nada, estávamos à espera, não é? E então eu passava esses bocados todos a falar com o Canticastro. Ora, o Canticastro foi o que foi, não é? Um ator enormíssimo. Quando fiz Morangos, eu fazia dupla com a Luísa Cruz. É verdade. A Grande Luísa atriz Cruz também. é uma das maiores atrizes de Portugal, não deve rigorosamente nada a ninguém nesse aspecto, não é? Quando fiz Chiquititas, eu era o advogado da família, onde estava a Patrícia Tavares e o Luís Gaspar. Portanto, há dois Mais enormes grandes atores, portanto, também, e o Nuno Pardal também entrava, e a Sofia de Verdade. Portugal também entrava, Verdade, e verdade. portanto, estamos a falar de... E nos Morangos passa-se um bocadinho a mesma coisa, em todas as séries. Havia atores de verdade. grande calibre e dos elencos juvenis, embora não tenham saído de todas as séries ou de uma forma sistemática atores de grande calibre, a verdade é que temos atores que saíram dos Morangos, porque aquilo fez uma escola, saíram dos Morangos Sem atores que dúvida. são hoje atores de grande calibre. Sem dúvida. Sem dúvida, é mesmo. É mesmo. Ou pelo menos passaram nos Morangos, sim, atores sim. que são hoje atores de grande calibre. E esse elenco mais juvenil que já tem passado por aqui também tem deixado esse feedback, que é realmente aprendeu muito com os mais velhos e eles explicavam, olha, se calhar não vais por aí, vai por ali, ou fazes isto e não faças aquilo, Sim. e todas essas aprendizagens Repara, também é... o facto de ser juvenil não diz rigorosamente nada. Não, é? juvenil no Às vezes sentido de experiência, eu estou mas a falar mais no mesmo em sentido de sentido de experiência, nós às vezes podemos ter contacto com um ator que tem uma grande experiência e é um pé. Sim, sim. E depois ok, temos é verdade. experiência, temos contacto com um ator que não tem grande visto? experiência e é um ator do camandro. Sem Basta dúvida. nós vermos um dos primeiros, se não mesmo o primeiro filme em que o Leonardo DiCaprio aparece em grande, que é o A City in Gilbert Grape, em que ele é nomeado para o Oscar de melhor ator secundário. Ele faz um papel inacreditável, não é? E era um miúdo. Sim, é verdade, é uma perspectiva diferente e tem toda Ou a Anna razão. Paquin, salvo erro no piano, não é? Acho que é no piano que ela entrou como miúda.
Não tenho a certeza absoluta, mas creio que foi. E ainda há pouco tempo eu tive a dirigir uma versão do Príncipezinho. E nós tínhamos uma miúda, que é a Val Macedo, a fazer o Príncipezinho, uma miúda com 14 anos, não tem experiência profissional, tinha feito teatro numa companhia também em Mafra, que é uma companhia com um trabalho muito meritório, mas não é uma companhia profissional, é uma companhia comunitária, boa, mas uma companhia comunitária, e portanto nós começámos a trabalhar com ela e de repente uma miúda com 14 anos e com pouquíssima experiência vai às marcas de luz todas de forma quase instintiva, a gente diz-lhe uma vez e ela já sabe como é que é, dá a volta ao texto se enganar, consegue improvisar para encontrar o caminho, e com um talento fora do vulgar. Uma miúda com 14 anos, e eu já trabalhei com atores que têm muitos anos de experiência e que não conseguem fazer isso. Verdade. Não conseguem ir à marca de luz de forma sistemática, às vezes vêm-se aflitos para dar a volta ao texto. Então, improvisar também é difícil, é verdade. Não, vai. Então, e quando o Lourenço depois recebe as indicações de como seria a sua personagem, o professor Zé, qual é que foi o primeiro impacto e que semelhanças e diferenças é que havia entre o Lourenço e o professor Zé? Bom, há algumas semelhanças no sentido em que o professor Zé era um bocadinho distraído, era uma personagem um bocadinho aloada, e eu também sou assim. É por isso é que estava também com o Sebastião. Exatamente. Eu e o Bonneville tínhamos uma coisa que era quase não era combinado, era uma coisa tácita, mas nós fazíamos gosto em gravar tudo à primeira. As nossas cenas, vamos gravar isto à primeira, pumba, salvo raras exceções, gravámos as nossas cenas praticamente todas à primeira, aquelas que se passavam na cave da casa e não sei o quê. O Bonneville foi o primeiro convidado do nosso podcast. É verdade, foi o primeiro convidado do nosso podcast. Portanto, se não viram, podem ir ver a conversa, que vale a pena. É isso mesmo. Sim. Aproveito para lhe mandar um abraço. Já não o vejo há muito tempo. Eu achei graça. Eu percebi que a personagem tinha um sentido, tinha alguma textura cómica. Logo de entrada percebi que havia isso. Ele tinha assim umas manias, umas coisas, gostava de montar kits e tal. Tinha assim uma... É verdade. E eu percebi logo que isso ia puxar a personagem para uma linha com alguma comédia. Isso foi... vou pôr isto entre aspas, isso foi-se agravando. Não que eu puxasse para esse lado, mas porque a escrita começou a enviar-me coisas com cada vez mais uma linha cómica. Viram que resultado... Mas foi desafiante para si? Eu, por exemplo, no Teatro Independente do Eiras, praticamente só faço comédia. Okay. Portanto, acaba por ser uma coisa a que eu estou habituado. Em televisão, a comédia às vezes pode ser... talvez mais difícil encontrar o ponto certo, o equilíbrio. A menos que estejamos a fazer uma sitcom e é tudo a puxar para a comédia, pronto, e é possível subir uns quantos degraus no registro de comédia. Numa série que tem também algum conteúdo dramático, embora Os Morangos fosse uma coisa um bocadinho mais leve, também tinha algum conteúdo dramático. Havia a história da miúda anorética, havia a história da miúda que de repente dava na droga, havia a história tratava sempre desses temas. Havia sempre temas que eram tratados assim mais temas um bocadinho mais delicados, que eu acabei de tratar de uma forma muito delicada, dizer que dava na droga, não é? Dava na droga é uma forma muito delicada de dizer. Droga é muito bom. É uma forma muito delicada de dizer que ela, pronto, enverdava por caminhos que a podiam assim. levar à toxicodependência. Vamos dizer assim. Mas eu costumo ser assim, eu sou muito franco a dizer as coisas, digo-as diretamente. À vontade. Isto aqui é um podcast, é uma coisa informal. Exato, também é verdade. Mas fica. Exato, é verdade. O que eu digo fica. Mas aqui toda a gente percebeu. E então, isto para dizer que às vezes encontrar o equilíbrio é um bocadinho delicado. Eu tive algumas conversas com o João Pedreira e com o Hugo Sousa à volta desse tema, dizendo,
isto preocupa-me um bocadinho porque tenho receio de pôr o pé num registro um bocadinho demasiado elevado, um registro de comédia demasiado elevado para aquilo que se pretende. Sentia-se E sempre então- um bocadinho em controlo, ou em constante controle disso, para não... À procura de elevar. não elevar, mas não enquanto estava a gravar. Claro, Isso claro, era uma claro. coisa que Antes, vinha sim, na antes, enquanto estava a preparação, preparar as claro. cenas, etc. Assim, ir à procura do registro certo para tentar não extravasar. Curiosamente, depois, quando fui fazer a massa fresca, a minha personagem também tinha algum conteúdo que puxava para esse lado. Não tanto como nos morangos, mas tinha alguma coisa. Mas nos morangos eu sentia que era muito subtil no sentido de não era forçado, ou seja, Sim, não, saía forçado mesmo, não parecia era. mesmo que era da personagem, lá Sim, está. forçado não Estava-me a era. lembrar. Porque essa parte da questão da desatenção, a desatenção levava muitas vezes a que parecesse tudo de forma muito inocente. É isso. Sim. Não era nada forçado, não Sim. é? Tal como o Sebastião. Sim, Sem as dúvida, coisas sem aconteciam-nos, dúvida. não é? Sim, E de sim, repente sim. nós. E agora? Mal comparado, faz lembrar um bocadinho a história muitas vezes do Mr. Bean, não é? Sim, em que sim. ele às vezes é tão azarado, tão despassarado, que as coisas vão-lhe acontecendo e ele, Ah, quando a É por si verdade, está verdade. num imbróglio enorme. pois. Mas dava um bocadinho ares disso. Sim, o Mr. Bean é uma personagem com um conteúdo nesse aspecto de que as coisas acontecem, Aham. portanto os problemas vão ter com ele, é uma personagem um bocadinho mais trágica Sim. Sim, do sim. que... Leva a comédia nesse sentido, mas... Pronto, exatamente, do que era o professor Zé é e o verdade. Sebastião. Estamos a falar de extremo. Se bem que o Mr. Bean, as coisas vão ter com ele, mas depois ele também começa a fazer disparates. não é? Pronto. É isso. Eu até estava-me agora a lembrar de uma cena que vi há pouco tempo do Sebastião. Estava a estudar com a Alice em casa e entra o professor. O professor Zé senta-se no sofá e fica ali. Ele foi assim super... Tu mas vai ficar aí? E o professor Zé, como se nada fosse. Então, está tudo bem aí. Ou seja, até esses momentos são muito subtis, mas acho que faziam rir e eram leves. Sem dúvida. Eu já não sei porque revi há uns meses, não muitos, 2 ou 3 cenas daquela fase em que o Sebastião ia dormir lá à casa e eu andava a levar comida e dizia que estava a dar comida a um cão. Escondidas, sim. Então, e levas talheres para o cão? E depois Era muito eu ficava engraçado. sem resposta. Era muito engraçado. Talher, foi por engano, já não me lembro porque é que era. Não me lembro. E eu acho que era porque o Sebastião tinha... Os pais estavam fora. Não, e ele isso tinha sim, esquecido eu tinha esquecido da chave. dentro de casa, Isso eu exatamente. lembro-me, eu não me lembro porque é que levava talheres para o Sebastião comer, obviamente, e depois a Dulce perguntava-me porque é que eu tinha levado talheres para o cão, e eu não me lembro qual é que era a desculpa que dava. Isso Mas também não me lembro. era uma coisa Também qualquer não muito me lembro, também esfarrapada. não me lembro. Mas certeza que era calma. E por falar em Dulce, já conhecia a Luísa Cruz? Pessoalmente, não. Ou, Não, e conhecia o como trabalho foi essa dela, obviamente. complexidade? Porque aquilo que passava para nós é que parecia que Completamente. vocês já se conheciam há anos e anos. A Luísa, como eu disse há bocadinho, é uma atriz maravilhosa, portanto, Sem dúvida. isso acaba... Eu fui atrás. Não é? Ela dava e eu ia atrás. Quando eu soube que ia fazer dupla com a Luísa Cruz, pronto, foi uma ótima notícia, né? Foi muito bom saber isso. Quando me disseram, olha, vais ser o marido da Luísa Cruz, eu pensei imediatamente, o meu primeiro pensamento foi a Luísa Cruz. Mas isto seria uma coisa um bocadinho estranha. Eu sou mais novo que a Luísa Cruz e isso ser capaz de passar. Não interessa, a gente inventa qualquer coisa. Se calhar ela foi minha professora na universidade. Okay? A gente inventa, pronto, não interessa. Aquela típica história. Não interessa, a gente arranja maneira. Porque, de facto, de repente trabalhar com a Luísa Cruz era uma coisa em grande, não é? Foi uma ótima oportunidade. Foi uma ótima oportunidade. Depois voltei a trabalhar com ela nos nossos dias. Exatamente. Essa não era infantil-juvenil. Não. E a Mas minha também personagem era uma não boa tinha série. registro cómico. Era uma boa série, E como é que foi ser pai da Alice, da Carolina Frias? A Carolina Frias, como é que foi? Também era uma jovem atriz. Era Estava a iniciar. que tinha muita qualidade. A Carolina tinha muita qualidade. Tinha e tem. Na altura não tinha muita técnica. E, portanto, havia coisas em que ela se via um bocadinho aflita, com os posicionamentos de câmara e não sei o quê, e balançava um bocadinho. Coisas que acabavam por ser características. Tinha dois pais incríveis, portanto, poderia ajudar. Acabavam por ser coisas características de vários atores dos elencos juvenis, não é? Mas não houve problemas que eu me recorde em trabalhar com
com a Carolina, com o Bonneville ou com o Luís Garcia. Foi sempre relativamente simples, porque qualquer um deles tinha qualidade e tinha talento e sabia ouvir o que os realizadores diziam, o que os câmaras diziam, que é muito importante, porque era uma das coisas que era importante nos Morangos, principalmente para os elencos juvenis, é que os realizadores e os câmaras estavam muito em cima deles no sentido de dizer: não faças assim, faz antes assado, coloca-te desta maneira, não te debruces para a frente e para trás porque isso vai dificulta-nos o plano, não ponhas as mãos, coisas que eles não sabiam e que aprendiam aí. E portanto isso havia sempre um conjunto grande de pessoas que acabavam por contribuir de alguma forma, e vamos mais uma vez pôr isto entre aspas, para a formação sim, desses Mas atores. é na prática que se aprende mais. Sim. Sem dúvida. E então o ambiente fora das câmaras era bom? Eu não encontro razão de queixa. Foi sempre um bom ambiente. Eu costumo dormir muito quando estou à espera. Às vezes não me apercebo. Dormir muito é muito bom. Às vezes não me apercebo do que se está a passar em termos de ambiente. Mas havia sempre aquelas coisas. Depois o fulano tal começava a namorar com fulano tal, depois estava a namorar com aqueles dramas da altura. Houve pai uns 4 ou 5 casais que namoraram enquanto lá estávamos e Por acaso, alguns devem ter sido pelo menos públicos. alguns foram públicos, lembro, mas não vou entrar em detalhes. Claro. Se quiserem, vão pesquisar. Sim, pesquisem. Em www, não, estou a brincar. Não Mas sei. pesquisem que isso vai encontrar de certeza. www.casaisdosmorangos.pt. Olha, vocês podem fazer um site. Não, obrigado. Isto já entra aqui um bocadinho Não, mais sério está que ótimo, já está não... ótimo. Eu só quero já não me ver o interessa podcast. tanto. Está ótimo assim. Mas pronto, havia essas situações de namoros, havia... Mas não me recordo assim de coisas de mau ambiente, não. Eu sei que houve em séries anteriores Sim. situações menos fáceis, mas na nossa não me recordo de que tenha havido alguma coisa. Acho que correu tudo muito bem. Desculpa, Não, eu ia dizer só que já passaram por aqui vários atores e atrizes da temporada 9 e todos nos disseram que o próprio feedback, e até acho que foi o João Pedreiro que também tinha dito, só o que eu vou dizer, que o vosso grupo era dos grupos mais unidos de todas as temporadas. Ou seja, em termos mesmo de equipa, no geral, Isso é porque eu estava lá. Pronto, o Lourenço foi a cola, foi ali. Eu sou o cola mesmo, é como me chama, não estou a brincar. Não, então não era o cromo. Não tem, sim, o Não, cromo. mas já passaram por aqui muitos da temporada 9 e que partilharam sempre todos a mesma coisa, sentiam que era um grupo muito unido e que se davam todos bem, na verdade. Pronto. Sim, não me recordo de que houvesse problemas, de facto. E quando gravou Os Morangos já tinha anteriormente interpretado muitas outras personagens, quer na televisão, em teatro. Ainda assim, Os Morangos acrescentaram alguma coisa? Quer enquanto pessoa, quer enquanto ator? Bom, contracenou com a Luísa. Contracenar com a Luísa Cruz. Contracenar com a Luísa Cruz foi uma das coisas. E com a Ana Bustorff também, com o Heitor, com o Alexandre Leite. Já vamos dizer que o Heitor era especialista em fazer rir os colegas. Sim, há atores que gostam de fazer este tipo de coisas. Mas não é muito fácil fazerem-me rir em cena. Okay. Não é muito fácil. Isso é bom. Eu não dava para isso. Eu depois desato-me a rir quando corta, mas... Tem ali um controle... Procuro ter. Nem sempre consigo, não é? Mas procuro ter. Portanto, acrescentou pelo menos o facto de ter principalmente, e sem desprimor para ninguém, mas principalmente ter trabalhado com a Luísa foi excepcional. Mas foi também uma oportunidade para trabalhar mais de perto com o João Pedreiro, que é um volto a dizer, um belíssimo diretor de atores. Foi bom ver o trabalho do Hugo Sousa, que é uma máquina a realizar. Em termos da minha personagem foi bom de alguma forma para me sentir mais à vontade a fazer personagens de comédia na TVI. Eu já tinha feito personagens de comédia na TVI com os quais houve alguns pruridos, alguns problemas,
Fiz personagens de comédia na SIC e esses problemas não existiram. Não surgiram. Porque basta nós olharmos para aquilo que até há uns anos, não atualmente, mas até há uns anos, havia muito essa diferença de um canal para o outro. A TV tinha mais receio de entrar num registro de comédia nas novelas. Por acaso é verdade, do assim que que a sempre SIC. apostou mais assim, coisas de comédia. E isto não é uma qualidade, nem é um defeito, é uma característica. São É critérios uma característica, é Sim, uma isso, opção, são critérios, exatamente. são É uma seleção. opção. Eu penso que os morangos, para mim, ajudaram-me de alguma forma a me pacificar no meu espírito com essa situação de fazer comédia naquele canal. Que é um canal no qual eu já trabalhei muito e do qual gosto muito, portanto eu não estou a dizer nada de mal relativamente ao canal. Não, sem dúvida. Até estava a dizer o oposto. Relativamente às personagens de comédia que fiz na SIC, havia uma perspectiva diferente desse tipo de registro em novela. Mas o que é que eu posso dizer mais? Se é das personagens que eu mais gostei de fazer, não é das que eu menos gostei de fazer. Gostei de fazer, portanto senti-me bem, gostava da equipa, gostava do meu núcleo, gostava muito de trabalhar com a Luísa, gostava de trabalhar com o Bonville, com a Carolina, com o Luís, gostei de trabalhar com todos. E portanto eu gostei de fazer o projeto, foi uma coisa que me deixou muito satisfeito. Estou de ser professor. Sim. De inglês. Alguma vez pensou ser professor de inglês? Não, eu não tinha pensado, mas calhou. Qual foi o projeto que mais lhe encheu as medidas? De todos os que já fez, pelo menos em televisão? Em televisão. Pode ser um televisão e um teatro, por exemplo. Um televisão e um documentário. Eu, no ano 2006, fiz, ao mesmo tempo, sensivelmente, 2 personagens, uma em cinema e outra em televisão, das quais gostei muito. Em cinema, num filme do Joaquim Leitão, chamado 2013, em que eu fazia uma personagem chamada Montemor o Velho. Montemor o Velho, salvo erro. Porque havia um que era o Montemor o Novo, que era o Marco Paiva, e nós fazíamos uma espécie de uma dupla, 2 alentejanos, na guerra. Tudo encaixar no sítio certo. E, portanto, eu gostei muito dessa personagem. E fiz uma outra na Floribela, que era o Camacho. Lembro-me perfeitamente. O Camacho era muito divertido. Muito, muito divertido. E o Atílio Ricó deixava-me fazer basicamente o que eu quisesse. Eu mudava o texto, não mudava o sentido, nunca mudei o sentido, mas mudava as palavras para me servirem a comédia. Isso em comédia é fundamental. Pronto. E era muito divertido. Pronto. Essa personagem, de facto, eu gostei muito de fazer. Pronto, mas também gostou do professor. Gostei, sem dúvida gostei. Mas pronto, essas duas Encheram-lhe as medidas. encheram-me as medidas. Mais à frente fiz outras que gostei muito. Gostei de fazer o Zé Machado, continuo. Houve outras que gostei mais. Claro. Lourenço, como sabe, os morangos vão voltar, 2 temporadas pelo menos, já foi aqui anunciado há uns tempos. Que se pudesse dar assim um conselho a todos os atores que vão entrar agora nestas temporadas e a outros que também se estão a formar neste momento, que conselho é que daria assim importante para a representação que eles vão seguir? Ou mais do que um. Ou metade de um. Ouçam o João Pedreiro. Portanto, se não for o João Pedreiro, Conheçam o João Pedreiro e ouçam o que ele teve a dizer. e ouçam a nossa entrevista com ele. Ao elenco juvenil direi, vejam a entrevista para que ficarem a conhecer um bocadinho do João Pedreiro. Sem dúvida. E depois ouçam-no. Ouçam bem o João Pedreiro. Ouçam os câmaras, conversem com os câmaras para saber o que é que eles estão a fazer em cada cena, para vocês saberem como é que estão a passar para o lado de lá. E como é que se podem ajudar mutuamente. E como é que se podem ajudar mutuamente. Obviamente ouçam a realização, como é lógico, mas ouçam muito o João Pedreiro, falem com ele,
Pronto, portanto, primeiro passo, ver a entrevista no podcast com morangos do João Pedreiro Exatamente. e depois falar Parte com 1 o e João parte Pedreiro. 2. Parte 1 e É parte 2. verdade. E depois As duas falar são com o muito João Pedreiro. importantes. Lourenço, hoje os morangos vão voltar com personagens também antigas. Se fosse convidado para voltar aos morangos para interpretar o professor José, aceitaria? Se tivesse tempo, claro, se não estivesse a fazer nada que me impedisse e que estivesse previamente acordado, Boa. claro que sim. Claro que sim. Eu não tenho, nunca tive qualquer preconceito relativamente aos morangos. E não seria agora que iria passar a ter, principalmente depois de lá ter passado. não é? Claro. Se fosse agora não podia. Mas Exatamente, é verdade, daqui por uns porque agora meses, o eventualmente, Lourenço está poderia. ocupado. Sim, agora vou fazer um filme, estou a fazer... Pode aproveitar para fazer Para divulgação. promover. Um filme é alemão, portanto... Não, mas pela sua mal. peça está. sim, Para a estou peça. a ensaiar a quinta parte do H2M1, que é uma peça que estamos a fazer em Oeiras um conceito que estamos a fazer em Oeiras desde 2011. Esse conceito, que são dois amigos a conversar, não é muito mais do que isto. Já vai em 5 temporadas. Começou por ser uma coisa muito original, porque nós tomávamos banho em cena, nozinhos como Deus nos mandou ao mundo. É verdade, vá lá que a água era quente. Embora tenha havido uma outra vez que a água estava fria, porque a caldeira não estava a funcionar, aconteceu, termos de tomar banho de água fria. Portanto, vamos em 5 temporadas, tem sido sempre um sucesso, casas esgotadas umas atrás das outras. Se puderem, vão, A partir de 22 de Abril, não é? a partir de 22 de Abril. Nós lá estaremos. Temos sim. mesmo que. Sim, venham. Queremos Venham. muito ver um Lourenço a tomar banho. Não, desta vez não vou tomar banho, Estou a Era uma brincar, outra estou a brincar. temporada. Era uma piada. mas vou aparecer em cuecas. Pronto, Pronto, então então é isso nós não mesmo. podemos perder. Já valerá a É pena. verdade, só por isso. Já não era o preço do bilhete. Só por isso. Lourenço, estamos mesmo aqui a terminar a nossa entrevista, nossa conversa, aliás, não sei porque é que disse entrevista, mas a nossa conversa. Mas antes disso, vamos fazer aqui um jogo que nós costumamos sempre fazer. O Tiago vai fazer aqui umas perguntas, assim, de respostas rápidas, e o Lourenço diz o que lhe vier à cabeça. O que me vier à cabeça. Eu não responsabilizo só me responsabilizo pelas perguntas, não Pronto. responsabilizo pelas respostas. Não é nada que o vai enterrar. Se não pudesse ter seguido o mundo da representação, qual a profissão que teria seguido? Oficial de Marinha Fuzileiro. Se só pudesse fazer para o resto da vida, uma coisa para o resto da vida, faria teatro ou televisão? Teatro. A pessoa com quem mais gostou de contracenar nos morangos. A Luísa Cruz. E sem ser a Luísa Cruz. O Bonneville. Guardou alguma coisa das suas personagens? Da sua personagem dos morangos? Seguramente sim, guardo quase todas, mas não me lembro exatamente o que é que foi. E qual foi a coisa mais estranha que já guardou? Das personagens. Aham. Uma gravata cor-de-rosa às riscas trouxe das Chiquititas. E utiliza? Uau! Não, utilizei em personagem. Utilizei em tá personagem, já em teatro. Podia utilizar no carnaval também dava. Lourenço, está feito. Pronto. Obrigada, Obrigado, Lourenço, por ter aceitado aqui o obrigado. nosso convite e por ter estado aqui à conversa connosco. E já sabem, portanto, vejam esta entrevista, vejam a do João Pedreiro, vejam a do Bonneville e vejam todas as outras. E vejam todas as outras da temporada 9, que ainda já foram uns quantos. É verdade, já foram uns quantos. Está a ganhar essa temporada. Mas Acho não tenho eu. feito as contas. Acho que Não tenho está a feito as ganhar, contas. portanto, já sabem. Sigam-nos no Instagram, no TikTok, no YouTube e nas plataformas habituais de podcast. Mandem mensagem, façam like, comentem, subscrevam, todas essas coisas. E enviem-nos os vossos comentários, o vosso feedback, que nós queremos ouvir-vos e continuem a melhorar. falar connosco. no É fundo. isso. Até para a semana. Tchau, até para a semana.